Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos a mais um curso. Opa, vamos de novo. Boa noite, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, Maíra Santos, né? E vamos estar aqui mais uma aula ministrando com assuntos pertinentes do concurso de vocês. O assunto de hoje, boa noite, Vani, é tipologia textual, gênero textual. E aí eu peço a colaboração de vocês para partilhar. Se tiver dúvidas, pode perguntar. Vocês podem tocar aqui na mãozinha ou ligar o microfone, certo? E enquanto eu estiver falando, né, vocês tentem deixar o microfone desligado. Na última aula a gente teve alguns ruídos, né? Mas deu tudo certo no final. Espero que vocês tenham aproveitado o final de semana e também tenham revisado o que a gente estudou até aqui, ok? Então, vamos lá. A aula de hoje, tipologia textual e gênero textual. Bom, essa divisão dos dois termos é recente, não tem muito tempo. Há um tempo atrás, tudo era tratado de uma forma só. Ou seja, quando eu digo tudo, o texto era tratado de uma maneira só. Mas vamos ver aqui, vamos começar. O que foi que a gente já viu, mesmo que de forma rápida, né? O que era compreensão e interpretação de texto. Eu coloco aqui para vocês o que a banca pediu como conteúdo programático. Então, o que foi que a banca pediu? Compreensão e interpretação de texto, e eu precisei, né, fazer aquele apanhado todinho, porque o que vem na frente, né, vai facilitar com o entendimento de vocês. Por quê? Porque você já tem uma parte de uma teoria, né, já tem uma teoria em cima do que a gente já viu, e vai facilitar o entendimento daqui para frente, né? Estou sendo redundante, mas eu quero bem enfatizar. A gente já viu compreensão e interpretação. Boa noite, meu bem. Como você está? Tempo que a aula começou de português? Aí, vamos lá. Já Não, estou começando agora, começou porque agora. a turma é extensa, viu? Ah, tá bom. Começando agora, viu? Pronto, vou entrar. Certo. Passou o áudio e cortou. Mas vamos lá. Certo. Aí a gente viu compreensão e interpretação de texto. Vimos também, né, elementos da coesão e coerência textual de forma rápida. Mas a gente vai voltar, viu? A gente vai voltar porque tem algumas particularidades quando se fala em questão. Outra coisa que a gente viu aqui, significação das palavras e inferência lexical através do contexto. Nós vimos a inferência e a significação das palavras na interpretação, mas nós vamos voltar novamente com as especificidades que o conteúdo exige, tá bom? Aí, agora, nós vamos partir para o que diz lá, característica dos diversos gêneros textuais, e na sequência, tipologia textual, sequência narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal. Até então, nós estávamos falando sobre o que era texto e também sobre o que era compreensão e interpretação. Por que eu precisei falar de texto? Porque o produto da língua portuguesa é o texto, né? Então, vamos lá. Para começar, né, esse pequeno resumo, em nossa sociedade lidamos o tempo todo com textos e muitas vezes nem nos damos conta, né? Aqui é uma afirmação, gente, muito interessante, porque assim, do momento que vocês acordam, né, vocês abrem os olhos, dá uma voltinha pelo quarto, pelo banheiro e desce, vocês vão se confrontar com diversos textos ao redor, desde digamos assim, um Nescau, ou pacote de café, ou pacote de bolacha, né? Ali são palavras materializadas que formam texto, né? Que trazem nos anúncios publicitários, textos de propaganda e vários outros, né? Se você vai na sala, você vai ver quadros, você vai ver, né? O quadro traz uma linguagem, a linguagem também é um texto, certo? Então, o tempo todo a gente está vendo. Se você sai para trabalhar, né, você vai ver vários textos. São os gêneros textuais que nós vemos todos os dias, certo? Então, eles circulam nos mais diferentes contextos, que a gente já viu que é contexto, e aparecem de diversas formas nos mais diferentes meios. Então, o que é que acontece com
esses textos? Eles são materializados em forma de estrutura. Nós temos diversos textos, e esses textos têm uma estrutura. Essa estrutura chama, né, tem nome, né? A gente vai ver, eu não vou nem antecipar, a gente vai ver que tem nome a estrutura. E o gênero, né, também tem uma particularidade que nós vamos compreender. Então, chamamos de texto tudo aquilo que comunica, a gente já viu, e que tem sentido, certo? Se tem sentido, ele é coerente, se não tem sentido, falta coerência. Os textos podem se apresentar de forma verbal, que a gente também já viu, escrita ou falados, ou não verbal, em forma de imagens ou sons. Eles são agrupados de duas formas distintas, né? Em gêneros e tipologias. Quando a gente fala de estrutura, a gente fala de tipologia. Quando a gente fala de gênero, a gente percebe a matéria em si, né? Vamos lá. Então, aqui a gente tem, uma imagem que reflete muitas informações. Então, vamos aqui, metaforicamente, eu amo essa palavra, né? De paixão, porque eu acho que é mais fácil passar para o meu aluno, passar para o candidato, né, essa informação através de desenhos, né? Esses desenhos são importantes. Então, vamos lá. O que é que a gente tem aí? O que é que vocês estão vendo? Eu gostaria da ajuda de vocês agora nesse momento. Nós temos duas imagens, né? A primeira imagem, o que é que vocês percebem? Quem gostaria de contribuir? De interagir um pouquinho? A primeira imagem. Como, Francicleide? É um closet. Exatamente. O que é que tem dentro dele? Apenas roupas. Exatamente. Ivoneide também acrescentou aqui, roupas. Agora, dê uma olhada que essas roupas estão em 3 personalidades. E diga-se de passagem, que personalidades, né? Estão vendo? Então, o que é que a gente pode entender aí, né? As roupas, gente, tipologia, é a estrutura do texto, né? A tipologia. E o gênero, olha só, é quem está dentro dele, dentro da estrutura. Deu para entender um pouquinho, vagamente, mas deu? A roupa a gente vai chamar de tipologia. O gênero é o produto que está dentro dessa roupa. Ok? É a matéria-prima. Vamos lá? Continuando, vamos falar sobre o que são, né, tipologias textuais, né? Então, comumente relatamos sobre um acontecimento, um fato presenciado ou ocorrido conosco, né? Expomos nossa opinião sobre determinado assunto ou, né, também descrevemos algum lugar pelo qual visitamos. E ainda fazemos um retrato verbal sobre alguém que acabamos de conhecer ou ver. É de fundamental importância sabermos classificar os textos dos quais travamos convivência no nosso dia a dia, certo? No nosso cotidiano. Por isso, precisamos saber que existem tipos textuais e gênero textuais. Uma informação que eu quero passar para vocês, que eu até citei ali no início, foi o seguinte. É recente essa separação, né? Não tem muito tempo, não. É tanto que Marcuski, um teórico estudioso nessa questão dos gêneros discursivos, então, os gêneros, muitos chamam, alguns autores vão chamar de gêneros textuais, mas a maioria vai falar gênero discursivo, porque faz parte do discurso, tá? Então, o que é que acontece? Se vocês pegarem um livro didático dos anos 90, ou vamos ver até 2005, mais ou menos, pode pegar de língua portuguesa. A tipologia é tratada como gênero. Não tem subdivisão. Eu acho que um pouquinho antes, não digo 2005, mas um pouquinho antes. Quem está com o áudio ligado, fazendo ruído um pouquinho, né? Pronto, vamos lá. Se vocês observarem esses livros, vocês vão perceber que não havia distinção entre o que era tipo e o que era gênero textual. Por quê?
Porque a nomenclatura que via lá era narrativo, era dissertativo, existiam os textos, mas não se falava em gênero. Por quê? Porque o termo, como eu acabei de falar, é recente. Não tem muitos anos. Então, os livros, eles não traziam... quando ia falar de uma receita, falava de expositivo, injuntivo, na realidade, né? Não trazia a nomenclatura de ser uma receita culinária, né? As cartas eram faladas como narrativas, né? E vários contos, né? A gente via muito a presença dos contos nos livros. De um tempo para cá, opa, o que foi que aconteceu? Houve essa separação, né? E os teóricos começaram a fazer uma abordagem diferente. E os livros mais recentes também trazem esse contexto, né? Trazem esse novo olhar da língua portuguesa e de forma contextualizada. Mas a gente ainda vai encontrar muitos livros didáticos sem esse olhar para o gênero, o olhar só focado na tipologia, ok? Então, como essa afirmação diz, olha, no segundo parágrafo, é de fundamental importância sabermos classificar os textos dos quais travamos convivência. Eu não sei se vocês se recordam, mas na resolução de questões, eu falei que uma das coisas importantes é a gente ver a fonte. Depois, é interessante olharmos a questão da estrutura. Quando eu falo de estrutura, eu falo tipologia. Porque pela estrutura, a gente tem uma ideia de qual gênero é o texto. E se qual gênero é o texto, a gente vai saber identificar quais são as características dele e chegar a uma resposta coerente. Então, vamos lá. Ao tratarmos de tipologia, nós vamos encontrar no nosso dia a dia alguns tipos, né? Narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. A partir de agora, vocês vão estudar sobre os 5, tá bom? Eles não são iguais e vai ter alguns que podem ser para vários gêneros, né? E vai ter gêneros que abarca 1 ou 2 tipos, tá bom? Certo? Então, pensando, no ensino tradicional, os livros didáticos traziam apenas a presença da tipologia textual. Não trazia essa concepção de gênero. Essa concepção de gênero, ela é nova, e quem mastigou bastante foi Bakhtin, vem falando, né? E também a gente tem a presença de Marcuski, falando sobre essa subdivisão. A diferença entre descrição, narração, dissertação, injunção e exposição, nós vamos ver com mais frequência, né, com mais profundidade mais na frente. Mas vamos ver aqui. Tipos de redação. Até porque, gente, antigamente, não sei se vocês se lembram, que nos livros também falava muito sobre redação e não produção, tá? Produção de texto. Hoje, disciplinas da faculdade, elas são chamadas assim, linguagem e produção de texto. Antigamente, não ocorria, tá bom? Então, antigamente, a gente tinha tudo era redação, né? Hoje, nas escolas particulares, ainda existe essa nomenclatura de redação. Tudo é redação, né? Mas, se vocês forem procurar os livros aos quais eu digo, né, de forma contextualizada, ou que pelo menos se aproxima, o melhor, assim, para estudar é o de Teresa Cochat, né? E aí você percebe uma diferenciação nas nomenclaturas que aparecem. Mas vamos lá. Continuando, boa noite para quem chegou agora. Tudo que se escreve recebe o nome genérico de redação. Existem diferenciados tipos de redação. Descrição, narração e dissertação. É outra coisa que antigamente só se falava nos 3. E são os padrões, né? Vamos dizer assim, os tops. Os que são mais exigidos, que aparecem mais, os que têm maior notoriedade, né? São esses, mas a gente sabe que tem 5. É importante que você consiga perceber a diferença, né? Entre eles, viu? Um errinho aqui, entre eles. Eu vou consertar antes de disponibilizar para vocês. Então, vamos lá. Olha só para eles aqui. A descrição. A descrição, ela pode cair dentro da narração, tá bom?
pode cair em outros gêneros, em outros tipos também. Mas vamos ver o que é uma descrição como tipologia. É o tipo de redação na qual se apontam as características que compõem um determinado objeto, uma pessoa, o ambiente, a paisagem, né? Eu não sei se vocês se recordam, mas atrelado ao texto, eu sei, mas não devia, eu coloquei uma foto de uma mulher olhando pela janela. Então, quando a gente faz uma descrição do que está vendo materializando as palavras no papel, com relação à sua estrutura, naquele momento ali, você está fazendo uma descrição, usando a tipologia descritiva, certo? De que gênero é, você que vai escolher, tá? Mas o que eu quero dizer é que a estrutura do texto é formada pela descrição, né? Descritivo. Descrição, né? Ok? Vocês estão entendendo? É algo que não é tão, digamos assim, é uma fotografia, você faz esse trabalho de descrever, né? Certo? Quando você pega no texto, começa a falar adjetivos, você tá descrevendo, né? Fazendo uma descrição dentro de quê? Geralmente você vai fazer isso com uma pessoa que está, vamos dizer assim, de um texto narrativo, né? Os textos narrativos, eles sempre fazem vamos dizer assim, uma descrição dos personagens, do lugar, né? Para informar o lugar, como é que esse lugar, esse ambiente, né? Está composto. Também pode acontecer de fazer uma descrição de pessoas, né? Ou personagens. Boa, má, alta, baixa. Isso é característica da descrição, tá? Aí vamos lá, peraí. A gente vai ver cada um desses aqui mais na... Oi, amor. A narração, não é isso? Vamos passar para a narração no instante. O que foi que você falou? Na narração, eu também descrevo. Isso, foi o que eu acabei de falar também. Eu disse, olha, você pode encontrar 2 tipos, né, em um. Porque na narração, o emissor, quem constrói um texto narrativo, ele não faz descrição de personagens? Ele também não faz descrição de ambientes? Então, naquele momento, ele está usando os 2. Deu para entender? Ele pode cair tanto em um como o outro. Principalmente naquelas historinhas que tinha Era uma Vez, né? Eu acabei de dizer que os textos com estrutura, né? Vou tratar logo como a tipologia. A tipologia descritiva, que é o primeiro que eu estou tratando aqui, certo? A descritiva, o que é que você vai fazer? Uma descrição, né? E na descrição, o que é que acontece? Geralmente, elas estão no texto narrativo. Então, se estão no texto narrativo, isso quer dizer que você vai estar usando 2 tipos. Você vai estar usando o narrativo, que a gente vai revisar daqui a pouco, e quem não conhece, nunca parou assim para estudar o narrativo, vai conhecer. Então, ele pode cair também lá, ok? Então, por quê? O que é que a gente vai ter na descrição, né? O que é uma descrição na realidade, né? É a ação que você toma de descrever algo, né? Ou sobre alguém, ok? Aí a gente vai pensar o quê? Naquele verbo infinitivo, descrever. Quando eu uso o tipo descritivo, eu estou descrevendo, né? Ok? Deu para entender agora? E aí essa descrição pode ser, gente, de pessoas, né? Dos personagens que aparecem. A gente vai ver tudo isso aqui. Ok? Posso prosseguir? Okay, Vamos lá. pode. Pronto. Mais na frente vocês vão perceber melhor. Então, é o tipo de redação na qual se apontam as características que compõem um determinado objeto,
Quando você pega um objeto, então, se eu pegar, vamos pensar aqui em algo colorido, deixa eu ver. Se eu pegar essa lousa, né, essa lousa digital, e eu for fazer uma descrição sobre ela, construir um texto, né, eu vou, para fazer a descrição, eu prefiro usar também a tipologia narrativa. Então, eu construo descrevendo o que eu estou vendo. Então, eu vou dizer o quê? Que aqui é uma mesa digitalizadora. Essa mesa, ela tem partes pretas e partes vermelhas, né? Ela tem os pontinhos, né? Ela tem uma caneta, vem com uma caneta. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo a descrição. E aí, eu posso usar o texto narrativo para narrar um fato, construir uma história, certo? Então, dessa forma, você está fazendo a descrição, ok? Agora, a narração. A narração, aqui é um resumo, gente. A gente vai pegar individualmente. A narração é a modalidade de redação na qual contamos um ou mais fatos que ocorrem em um determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Nós vamos ver também quais são os gêneros que se enquadram na narração, quais são os gêneros que se enquadram na descrição e nos outros. Então, narrar, contar histórias, ok? Essas histórias podem ser verdadeiras ou fictícias, tá bom? E aí, dentro dessas histórias, tem que aparecer alguns elementos da narrativa que nós vamos também estar dando uma pincelada em cima dos elementos. Porque eu já vi que tem questão que pede um dos elementos. Tem os elementos principais e tem os secundários, né? Que é a questão do conflito, né? Ou o fato gerador, né? Então, algumas perguntas são pertinentes em concurso, com relação ao texto narrativo. Eu destaco aqui a narração e a dissertação como ponto alto para a prova de vocês. Isso não quer dizer que os outros não caiam, tá bom? Vamos lá. O que vem a ser dissertação? A dissertação é o tipo de composição na qual expomos ideias. Expomos ideias gerais, seguidas da apresentação de argumentos que as comprovem. A estrutura do texto dissertativo, ele é composto, diferente da narração, ele é composto por introdução, desenvolvimentos e, por fim, a conclusão. Nessa conclusão, você tem que elencar ideias. Essas ideias começam na introdução com o tópico frasal. Então, é uma coisa que a gente detalha mais quando tem um concurso que solicita a redação, como que vai ter em Pernambuco, né? Então, precisa da redação e outros... Eu até me surpreendi porque esse não precisou. Que bom, né? Porque algumas pessoas tendem a ter uma dificuldade maior. Aí, vamos lá. Tem que trazer ideias, né? Argumentativas, ou seja, isso vai... o que vai fazer com que você tenha sucesso é o conhecimento de mundo que você tem. E também aquele conhecimento baseado nas informações que você absorve, a interpretação que você faz do mundo. Por quê? Porque exigem que vocês tenham conhecimento. Então, o próprio Enem já trouxe temas que muitas pessoas não tinham um vocabulário ou nível de informação adequado. Por exemplo, o cinema. Há quanto tempo a gente não vê uma exploração midiática e também um incentivo até na nossa cidade a respeito de cinema? Foram poucos, né? Em comparação com os outros anos, o nível de nota 1000 foi baixo. E aí, o que é que pega? A dificuldade que as pessoas têm, né, para dissertar, né, sobre determinado tema. Também caiu, né, recentemente, sobre, né, a pessoa com deficiência, né, uma delas, né, com deficiência, e muita gente teve dificuldade. Por quê? Porque não se apropria do conhecimento como deve ser. Quando vai para a TV, assiste só entretenimento. Quando vai para a internet, só as redes sociais. E as informações estão ali, na nossa cara, estão no nosso dia a dia, né? Então, se a gente pensar em investimento no cinema aqui na nossa cidade, onde é que tem? Teatro. Se abre, não tem público. Não é isso? Então, a gente vê a questão da cultura,
é um pouquinho de lado, né? Alguns podem concordar, outros não, mas eu vejo, também não sei se eu já estou caduca, né? Mas eu vejo que a gente já teve um período bom para esse lado. Ó, muito tempo atrás. Tinha o chá das 5, né? Algumas propostas que existiam e muita coisa se perdeu. Muita coisa também, eu acredito que foi influência de outras formas de diversão, de lazer, porque nós tínhamos aqui os clubes que bombavam, né? Final, dia de domingo de tardezinha, era ótimo. Era um momento de família. Tinha seus entraves, né? Quem é de Juazeiro, que nasceu em Juazeiro, sabe que um tempo atrás existiam as galeras, né? Quando tinha essas festas aí, essas bandas que eram tradicionais aqui na região. Alguns iam só no intuito de pegar a galera do outro lado, mas para além desses probleminhas que existem até hoje, tem o lado do lazer, né? Então, para você fazer uma dissertação, você precisa ter um nível, né, um nível cultural, todos nós temos cultura, né, mas, assim, você precisa se apropriar do conhecimento e lidar com o contexto. Mas avançando, porque a gente vai explorar mais na frente, né, eu vou mostrar para vocês a estrutura. Nós temos a exposição, né, um texto expositivo. O texto expositivo, turma, tem como função principal informar, viu? Quem escreve um texto expositivo tem como objetivo explicar um tema para o seu interlocutor, ok? Usamos a tipologia expositiva para esclarecer um conceito, apresentar um problema. Tente novamente. Só um minuto que meu telefone está... Tá com vida própria. Pronto. Acho que agora voltou. Deixa eu olhar aqui. Vocês estão me vendo? Pequenininha aí do lado? Tá, né? Eu estou vendo aqui. Vamos ver. Ok. Então, continuando aqui com o texto expositivo. Bom, a finalidade, né, que é a mesma coisa que o objetivo, eu já chamo a atenção também para as questões, viu? Vai ter banca que traz a palavra objetivo, outras traz a palavra finalidade. As duas significam para que serve, viu? Pode até anotar aí, é dica. Para que serve? Então, o expositivo serve para explicar um tema, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Opa! Explicar um tema para o seu interlocutor. Não temos mais dúvidas sobre o que é interlocutor, né? Acho que agora a gente já sabe. As nomenclaturas que aparecerem aí, a gente já viu. Então, interlocutor é a junção do emissor mais o receptor. E a mensagem ao lado, né? Então, ou no meio. Então, essa interação, todas essas pessoas envolvidas no processo de comunicação, interlocutor. Então, tanto faz a gente falar receptor quanto interlocutor. Então, usamos a tipologia expositiva para esclarecer um conceito, apresentar um problema e soluções, analisar diferentes explicações e implicações sobre um fenômeno. Exemplo, artigo científico. Vamos falar aqui de um TCC, ou então de um artigo científico diferente, palestras, seminários, e aí vocês vão ver também que dentro da tipologia vai existir gêneros orais, né, e outros que se manifestam de forma escrita, tá bom? Então, a palestra e os seminários e o artigo científico são exemplos de expositivo, tá bom? Cuidado para não confundir com a dissertativo. Porque, ó, a finalidade para que serve o expositivo? Para explicar. Já o dissertativo vai expor uma ideia, com argumentos, a gente vai ver a forma como se manifesta também. E, por fim, o injuntivo. O injuntivo indica como realizar uma ação. Utiliza, ó, linguagem objetiva e simples. Os verbos são, na sua maioria, empregados de modo imperativo, né?
porém, nota-se também o uso no infinitivo. O infinitivo, gente, não sei se vocês lembram, quando as conjugações terminam em AR, ER e IR. Primeira conjugação, segunda e terceira, tá? E o imperativo é quando eles indicam uma ordem, tá? A característica maior do modo imperativo é uma ordem, mas também tem outros que a gente vai ver. E o uso do futuro, do presente, no modo indicativo. Então, quais são esses gêneros, professoras, que a gente vai encontrar no injuntivo? Previsões de tempo, receitas culinárias, manuais, leis, bula de remédio, convenções, regras e eventos. Professora, vai cair isso aí? Pode ser que caia? Pode ser que caia em português, pode ser que caia em outra disciplina, ok? Se vocês souberem a estrutura e o gênero, vai facilitar. Porque hoje, gente, é aquilo que eu já falei para vocês. Hoje a gramática, ela é contextualizada. Hoje as disciplinas precisam ser contextualizadas. Já foi-se o tempo que a matemática era só cálculo. Hoje os cálculos são exigidos em cima do texto. Bom, em sua maioria, os textos trazem, né, um olhar diferente. Por quê? A função daquela operação dentro daquele texto. Aí vamos lá. Receitas, né? Todos esses aqui, manuais de instrução, ok? Acho que a gente viu até uma questão assim parecida. Se não, a gente ainda vai ver. Aí vamos lá. Vamos partir aqui primeiro para a narração. Eu trago aqui um trecho para vocês. Vamos lá. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada, que conduzia à sua residência. Subitamente, foram abordados por um homem estranho. Pararam atemorizados e tentaram saber o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar com dificuldade o caminho de sua casa. Okay? O que é que a gente percebe aqui? A narração de um fato. Okay? E nesse fato, nós temos alguns elementos da narrativa que nós vamos ver, que chamam a atenção logo de cara, né? O que é que acontece aqui? Nós temos uma marca temporal, que é em uma noite chuvosa do mês de agosto, aqui a presença do tempo como elemento, personagens como Paulo e irmão, né? E nós temos também a apresentação do ambiente. Rua mal iluminada, né? Uma rua. Eles caminhavam. E uma sequência narrativa. Essa sequência narrativa, ela tem início, meio e fim, mesmo sendo breve, tá bom? Aí a gente vai estudar as características dentro do gênero. Por exemplo, a narrativa, ela pode estar no miniconto, ela pode estar no conto, ela pode estar na crônica, ela pode estar na tirinha, no HQ, certo? Então, é preciso estudar primeiro a tipologia, que é a questão do closet, né? Da roupa, para depois a gente partir para o produto que vem dentro. Que gênero, né? Então, naquela roupinha ali que o Brad Pitt estava vestido, outro produto poderia estar dentro dele, tem que ser um que se encaixe. Tem que ser um gênero que se encaixe. Porque senão não dá certo. Ok? Aí vamos lá. A descrição. Observem que na descrição, como eu falei, né, e Francis Clay até contribuiu também, que pode estar no narrativo, aqui é uma narração. Mas a descrição também está nela. Eu posso dizer que nós temos os dois aqui, ó. Sua estatura era alta e seu corpo esbelto. Estão vendo aqui características, adjetivos descrevendo. Sua estatura era alta e seu corpo esbelto. A pele morena refletia o sol dos trópicos. Os olhos negros e amendoados espalhavam a luz interior de sua alegria, de viver e jovialidade. Os traços bem desenhados compunham uma fisionomia calma, que mais parecia uma pintura. Para além de narrar um fato, nós temos também aqui a descrição de personagens, né? A descrição de partes do corpo, né? Os olhos negros e amendoados, né? Uma metáfora, né? Fazendo uma comparação, né?
E aí a gente percebe. Então, todas as vezes que no texto tiver, assim, essa descrição, ela está muito relacionada à gramática com relação ao adjetivo, né? Mas, e também com a sintaxe, né? Que a gente vai ter predicativo do sujeito, que nós vamos ver mais à frente, né? A análise sintática. Mas para essa parte da tipologia, ela pode abarcar tanto o descritivo quanto o narrativo. Já a dissertação, olha o nível, né? Uma coisa que eu deixei de falar aqui na narração é que, como elemento também primordial da narração, tem o narrador, né? O foco narrativo que a gente também vai falar, que é o narrador que está dentro e contando a história, e o narrador que está fora, ou o narrador que está fora, contando a história, e tem aquele que conta que está fora, mas é como se ele entrasse no subconsciente dos personagens, né, das personagens, que é uma palavra que, pode ser, que é feminina e pode se encaixar com o ou a personagem, tá bom? Aí vamos lá. Já o dissertativo, gente, a dissertação, ela tem uma característica. Por quê? Porque ele tem, ela, né, ou ele, o tipo, tem que ser escrito, né, em primeira pessoa do plural ou terceira pessoa, bom? Ou terceira pessoa. Jamais vai existir dissertação com eu. Por isso que ele é impessoal, por isso que a gente tem que ter o maior cuidado na hora de fazer uma redação do Enem, porque gera eliminação. Professora, Oi. repete novamente a dissertação do tempo verbal. Isso, o tempo verbal. É a questão não é nem do tempo verbal, sabe? Porque é da pessoa, né? Então, a questão da pessoa, primeiro, né? Nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? Então, primeira pessoa do singular é eu, e a primeira pessoa do plural é nós. Anota aí, deixa eu botar até aqui no chat. Então, para um texto dissertativo, vocês têm que usar primeira, vou colocar aqui, primeira pessoa do plural. Nós. Isso não quer dizer, gente, que eu tenha sempre que botar o nós. Vocês sabem que existe o sujeito elíptico. O sujeito elíptico, ele esconde, mascara o nós. Então, se eu digo assim, nós entendemos, né? Nós entendemos. Eu posso iniciar dessa forma, mas se eu colocar assim, ó, entendemos, o sujeito está elíptico, ele está oculto e tem o mesmo sentido, não atrapalha o sentido. Então, não é obrigado você estar nós, colocando no teu texto dissertativo, tá bom? A outra pessoa que a gente pode usar é a terceira pessoa. Pessoa, que no caso, ele ou ela, né? E a gente pode usar eles ou elas, tá bom? A gente pode usar assim. E também você pode usar os verbos na terceira pessoa com partícula si, né? Entende-se. Entende-se. Eu costumo muito usar nos meus textos dessa forma, para ficar mais impessoal, não ter o meu erro. Agora, uma coisa que eu quero deixar clara para vocês. Apesar de você colocar, se distanciar um pouquinho, é o que você pensa. Você só não pode botar no texto dissertativo a presença do eu acho, eu entendo, tá? Então, nunca vocês vão usar o eu, certo? Sempre tem que ser o eu como se tivesse escondido, fosse outra pessoa e vocês, tá bom? Às vezes utilizam a gente, só que a palavra que eu estou dizendo é assim, ó, a gente. Vocês estão olhando no chat, né? Cuidado com essa palavrinha. Essa palavrinha, ela indica muitas pessoas, né? A gente indica muitas pessoas. E nessas pessoas você está incluído, né? Só que, por ser ela está na linguagem informal,
Muitos colocam assim, ó, a gente junto. Mas existe diferença entre, ó, esses dois. Então, A separado com gente indica muitas pessoas, e você incluído. Já esse agente com o A coladinho é o agente 007, é o agente portaria, certo? É o agente de presídio, é agente de saúde, mas jamais vai ser o que você vai colocar no texto dissertativo, tá bom? Então, só uma curiosidade assim que eu vou lembrando e vou partilhando com vocês. Mas, professor, isso é muito óbvio, mas eu vou te dizer que até aluno de faculdade faz. Eu te digo porque eu corrigi alguns textos da faculdade e meus alunos estavam botando assim. Da mesma forma que se fala, né, tenta reproduzir. Isso, gente, sabe o que é ortoépia? Cacofonia. Cacoépia, na realidade. Quando você escuta de uma forma e quer reproduzir para o papel do mesmo jeito. É cacoépia, que é erros na pronúncia, né? Erros na escrita em virtude da pronúncia. E o assunto que fala sobre isso aí é ortoépia. Tem dois assuntos que a escola não trata muito, que é ortoépia e prosódia. E deveria, porque ia fazer com que alguns alunos corrigissem alguns termos que são utilizados no cotidiano e muitas vezes falta de conhecimento, né? Como a mortadela. Se você for na padaria, você vai pedir a seu João mortandela. E aí, de tanto você falar mortandela, você vai escrever mortandela, acrescentando um fonema. Mas a palavra correta é mortadela. Então, vamos lá. Voltando aqui para a dissertação, um exemplo. Muitos debates têm havido sobre a eficiência do sistema educacional brasileiro. Argumentam alguns que ele deve ter por objetivo despertar o estudante a capacidade de absorver informações dos mais diferentes tipos e relacioná-las com a realidade circundante. Um sistema de ensino voltado para a compreensão dos problemas socioeconômicos e que desperte no aluno a curiosidade científica seria por demais desejado. Lógico que aqui não é uma introdução, tá? Aqui ele está junto, mas entendam que no falar a gente percebe umas quebras, né? Um detalhe que eu chamo a atenção de vocês, que existem formas de começar a introdução do texto dissertativo. A forma como foi começada essa aqui, a gente chama de tópico frasal. A primeira oração, as primeiras orações do período, né? Até chegar a um ponto continuativo, nós chamamos de tópico frasal. É ele, exatamente, você colocou aqui, Francicleide, sobrancelha, isso, sobrancelha. Então, vamos lá. Estão vendo aqui? Começa o parágrafo, né, porque a estrutura é em parágrafo. Começa o parágrafo com muitos debates têm havido sobre a eficiência do sistema educacional brasileiro. Até o ponto continuativo, nós vamos chamar de tópico frasal. Se vocês conversarem com algumas pessoas, eles vão dizer assim, é horrível começar a redação. É horrível começar uma produção de texto, mesmo tendo os textos norteadores. Né? Por quê, professora? Por que será que isso acontece? Sabe por quê? Porque você não aprendeu a fazer um tópico frasal. Você não aprendeu, né, a dividir as ideias, os argumentos. No tópico frasal, você já dá uma ideia do que você vai falar. Olha aqui, ó, muitos debates têm havido sobre a eficiência do sistema educacional brasileiro. Aqui, gente, é uma afirmação. Nós temos alguns tipos de tópico frasal. Você pode começar com interrogação, que é o interrogativo. Você pode começar com afirmação negativa. Pode começar com afirmação aí positiva, né, que a gente vai dizer assim. Também tem com contexto histórico. Quando eu começo meu tópico frasal, voltando no passado, eu posso começar também com dados estatísticos. Isso vai me dar um norte.
Então, quais são as possibilidades de que meu texto fale sobre debate ou educação, ou falta, como eficiência, ou falta, né, ou algo positivo? Já está dito aqui no meu tópico frasal. E aí, o que é que eu vou fazer? Só vou argumentar, só vou trazer as ideias, e no final eu concluo. Só que eu estou o tempo todo falando eu. Na hora de expor, é sempre primeira pessoa do plural, ou ocultando, né? E terceira pessoa. Observe que em nenhum momento aqui no texto, vocês vão encontrar o eu. Não tem. Vamos ver aqui os verbos. Nós temos aqui a locução verbal, tem havido, né? Mas na frente nós temos argumentam. Ó, estão vendo aqui, ó, argumentam. Olha o eles. Eles, de certa forma aqui, foram, aqui a gente chama de coesão, né? Coesão elíptica, quando a gente esconde termos, né? E aí, o que é que acontece? O ele está escondido aqui. Não é um sujeito oculto, mas ele está escondido, né? Olha, argumentam. Eles argumentam. Olha aqui o ele, né? O deve, tá vendo? Não tem o eu em canto nenhum. O tu e o vós também não, viu? Não se usa nem o eu, nem o tu, nem o vós. Deu para estar dando para entender? Vamos para o expositivo. Se alguém tiver dúvida, pode pegar o microfone aí e falar, porque eu fico só indo para um lado e vou para o outro, para ler o chat, né? Então, o próximo que nós temos aqui é o expositivo, né? Vocês vão encontrar muita nomenclatura expositivo ao invés de exposição, ok? O telefone celular. A história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas de cinema. A mãe do telefone móvel é austríaca, né? Randy Chrysler, mais conhecida pelo nome artístico Hedy Lamarr, uma atriz de Hollywood que estrelou o clássico Sansão e Dalila. Hedy tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência. Ela foi casada com um austríaco nazista, fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o estresse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia. Um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar, mudando o canal, para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. Então, há uma exposição aí, uma explicação, né, até que meio que científica, sobre algum tema. Então, quando a gente vai fazer um artigo científico, tem uma problemática ali, né, que precisa ser respondida, e uma pesquisa inteira é feita em cima. Quando você vai palestrar, você vai discorrer sobre um tema. O seminário também, existe um tema que você faz uma subdivisão, e geralmente 3 ou 4 pessoas participam, né? Há uma temática prévia, um tema a ser relatado. Continuando, por fim, nós temos um injuntivo, que é a injunção. Ok? Então, mistura para cappuccino. Ingredientes: 40 gramas de leite em pó, 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 100 gramas de café solúvel, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, fica muito melhor com chocolate do que achocolatado. 1 colher de sopa de canela em pó, meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Aqui nós temos antes os ingredientes. E, por fim, nós temos aqui o modo de preparo. Lembra lá que eu comentei sobre a questão do modo imperativo, também que algumas vezes vem no infinitivo. É isso aqui, ó. O misturar todos os ingredientes e guardar por até 6 meses em uma vasilha fechada, o verbo misturar e guardar trazem a conjugação. Estão no infinitivo porque trazem a conjugação. O AR, verbos terminados com AR, primeira conjugação. Verbos terminados com ER, segunda. Exemplo, professora, beber e comer. Né? E terceira conjugação, verbos terminados em IR. Diga aí, professora, 2.
sorrir e partir. Tá? Mas vamos lá. Assim como pode vir no infinitivo, pode vir também no imperativo. Como é o imperativo, professora? Podem olhar aí nas receitas que tem na casa de vocês, que vem aí nos produtos que vocês compram, alguns que tem, que pode ser que tenha assim, ó, misture, guarde, dando uma ordem para vocês. Então, são características do injuntivo, ok? Então, para preparar o cappuccino, acrescentar 2 colheres de sopa em 1 xícara de água, ou, se preferir, mais cremoso em 1 xícara de leite, tá bom? Então, nós temos aqui a injunção. Aí, eu quero que vocês observem que olha a estrutura deles, tá? Aqui não está dando para fazer um apanhado geral, porque nós estamos aqui trabalhando com a estrutura de cada tipo, né? Mas vocês vão ver que alguns têm características, uns podem abarcar outros, né? E, em sua maioria, ele é composto, ele é em prosa, né? Em sua maioria, em prosa, organizado em forma de parágrafo. Mas não se esqueçam dos poemas. A estrutura dos poemas é totalmente diferente. Canção, totalmente diferente. Nós vamos ter a charge, os multissemióticos também, que é diferente. Tá bom? Outra coisa, ó, olha a tirinha. A tirinha traz uma tipologia narrativa, mas olha como ele se comporta, né? Olha a forma como ele entra dentro da roupa. Totalmente diferente, mas é narrativo. O tipo é narrativo. Então, o que foi que eu fiz com vocês hoje? Eu trabalhei essa questão de cada um de forma bem rápida e bem simples, porque é o que o momento exige, o de hoje, uma introdução. E agora a gente vai se apegar aos principais, né? Vamos ver aqui se eu estico mais um pouquinho, né? A narração. Um dos mais cobrados, né? Assim como dissertativo, é a tipologia narrativa. Eu não posso partir para o gênero sem estudar as especificidades de cada um. Só o falar sem mostrar não tem função, digamos assim. Vocês não vão sair daqui sem saber essas particularidades de cada tipologia. Então, o que vem a ser narrar? Vamos trabalhar com tipo narrativa, estrutura narrativa. Narrar é relatar fatos, né, reais ou imaginários, vou começar por aqui, criar sucessão temporal, apresentar personagens, criar um narrador. Esse narrador pode estar em primeira ou terceira pessoa. A gente volta lá para o pronome. Eu, né, ou nós, ou terceira. Ele ou ela, eles ou elas. Ok? Continuando. Quais são as características da narração? Narração é o relato dos fatos na ordem, ó, sequencial, tá bom? Lógico. Há uma sequência. A história inicia aqui e ele vai dando uma sequência até chegar no final. Alguns gêneros eles vão ter, no último, uma quebra de expectativa. E a gente vai aprender isso também para identificar dentro das questões. Quais são os elementos fundamentais da narração? O fato tem que ter. Não se faz uma narração sem ter um fato. Um episódio, um incidente, que a gente vai chamar de o quê? Fazer essa pergunta. Não confundam com notícia, tá? A estrutura da notícia é diferente. A personagem ou personagens envolvidos nela. Então, essa palavra personagem, como eu comentei, não sei se prestaram atenção, é uma palavra feminina. Mas alguns livros já trazem com o personagem ou a personagem. Mas até um tempo atrás, a gente só falava a personagem, para homem e para mulher, para feminino e masculino. Então, quem está envolvido nessa narração, nesse texto narrativo? Né? Ocorre, contudo, a presença facultativa de outras circunstâncias. Por que é que eu disse? Cuidado para não pensar que é uma notícia, porque a notícia também se analisa com alguns elementos desse aqui, alguns questionamentos. Então, o modo como se desenvolvem os fatos é o como, são perguntas que você faz quando vai produzir. Local, locais de ocorrência, que é onde aconteceu, tem nome para isso aqui, a gente vai dar daqui a pouco. Tempo, época e momento em que se deu o fato, é o quando, e aí nós temos no porquê e por isso, a causa, o motivo e a consequência, né? Vamos ter também, não é tanto assim, mas
Vamos pensar. Quais são os elementos básicos que compõem a narração? O tempo. Nós vamos ver que existem tempo cronológico e psicológico. Eu já vi uma questão de uma banca que pedia, né, trazia um fragmento de um texto e pedia ao candidato que dissesse se aquele tempo era cronológico ou psicológico. Ou, naquele período, né, ele destacou um trecho e pedia ao candidato que identificasse se era cronológico ou psicológico. O espaço, lugar em que se passa a ação, é o ambiente, né? Ação é a sucessão de fatos, né? A história tem começo, meio e fim, né? O que é que acontece na história que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho? A história está sendo apresentada para o leitor e daqui a pouco, depois que apresenta o tempo, o espaço, personagem, o narrador vem falando ali, acontece algo. Quando acontece algo, há um conflito. Naquele momento, acontece, tem um episódio ali dentro daquele, vamos pensar num conto, né? No gênero conto, que modifica totalmente a narrativa, né? Eu quero pegar agora, que muitos de vocês conhecem como contos de fadas. A gente, especialista em língua portuguesa, não chama conto de fada, a gente chama de conto... Esqueci até o nome. Maravilhoso. Acho que é conto maravilhoso. Vou me lembrar, certo? Esses contos, o que é que acontece? Geralmente, existe um objeto mágico. E esse objeto mágico muda a narrativa. É apresentado, vamos pensar na Cinderela. A Cinderela é uma menina que é criada pelos pais, daqui a pouco... Exatamente, os contos maravilhosos. Daqui a que eram chamados de contos de fadas. Daqui a pouco, essa menina cresceu, o pai, né, pela morte da mãe, o pai, estou resumindo aqui, se casa novamente e a madrasta, né, tem outras filhas. Mas o que é que acontece? O pai, eu não sei se ele era caixeiro viajante, porque é tanta história que eu leio, e aí, o que é que acontece? Ele morre. E essa menina, ela é criada pela madrasta. Todo mundo conhece, né? Aí, o que é que acontece? Há um elemento mágico que muda a vida dela, né? Ela, de repente, ajudada por outros seres, né, que tem no personagens, ela vai a uma festa com um sapatinho de cristal, digamos assim. E aí, o que é que acontece? Quando vai chegando meia-noite, passa da meia-noite, ela sai correndo e deixa o sapato. Então, qual é o elemento mágico dessa história? Né? O sapato. E aí tem toda uma sequência, né? Que aí é o conflito gerador que vai, né, avançar. Só para a gente pensar um pouquinho. Aí eu faço a pergunta para vocês. O gato de botas, qual é o objeto mágico? Quem conhece o objeto mágico do gato de botas? Pode colocar no... Pode falar. São o quê? São as botas? Exatamente. E do Aladim? A lâmpada mágica. A lâmpada. E a menina do fósforo? Alguém já leu esse conto? A menina do quê? Dos fósforos. Não, nunca li. Fiquei curiosa. Procure os fósforos. Os fósforos, né? Então, qual é o elemento mágico vamos ver o nome dela aqui. Das tranças. Qual é o nome dela? Rapunzel. Rapunzel. Qual é o elemento mágico? Estão vendo como era construídas as narrativas? Eles criavam um elemento. A princesa e o sapo têm um pingente. Esse pingente começa a mudar toda a história. Né? Começa a acontecer coisas, né? A partir do momento que o pingente cai dentro do poço. Então, percebam, a menina dos fósforos, né? Percebam que os contos maravilhosos, eles vão partir, os maravilhosos, né? Vão partir de
um objeto mágico, ok? Mas nós vamos encontrar também outros tipos narrativos presentes nos outros textos, nos gêneros, que vão conduzir por outra forma, mas sempre vai ter um conflito gerador, alguma coisa que acontece. Então, voltando aqui, a sucessão de fatos, né, personagens, olha aqui, ó, física e psicologicamente, o foco narrativo pode ser, que eu já comentei, terceira pessoa, ou primeira pessoa, e a gente vai ver mais profundamente, e os discursos. O discurso pode ser direto, indireto, ou indireto livre, ok? Mas o que vem a ser o tempo. O que é que a gente vai encontrar nos textos narrativos com relação ao tempo? O cronológico e o psicológico, ok? Então, eu vou aprofundar aqui, ó. Vou deixar lá só para vocês estudarem. Mas o tempo caracteriza o desencadeador dos fatos. Lá no início, no primeiro exemplo que eu trouxe de estrutura de texto narrativo, começava com o marco temporal. Quando a gente fala em marco temporal, são palavras que nos dão ideia do tempo na história. Então, como pode ser classificado? O cronológico indica quando a ação aconteceu em dias, meses, anos, séculos, horas, minutos, segundos. Do jeito que estava lá, né? Citando, não sei o que, acho que era agosto, né? E aí, o que acontece, né? Eu já estou aqui já usando os vícios de linguagem, o AI, né? O tempo da narrativa é objetivo e se mede pelo ciclo regular da natureza. Então, vocês vão ver muito em texto narrativo, nesta manhã, tarde, noite, estações, ciclos lunares. Então, uma sequência do relógio, tá? A sequência temporal pelo relógio, por convenção, né? Relógio, calendário, data, por ciclos existenciais, nascimento, juventude, velhice, morte. Pronto? Então, se aquele trecho do texto estiver assim, caminhando por esse lado, é cronológico. Agora, o tempo psicológico, gente, ele não está nessa contagem, ele está aqui, ó. E aí, o que é? Subjetivo. Por quê? É quando você vai relembrar, né? Voltar para as lembranças, para as memórias, né? Então, ele acontece no interior dos personagens. E seu fluxo se relaciona com o ritmo, está muito relacionado aqui, por isso que é subjetivo, né? As emoções, as sensações que eles estão vivendo, né? Retrata a duração interior dos acontecimentos e é expresso pelas lembranças e pelos sentimentos das personagens. Tá? Não sei se vocês já leram A Cor da Ternura, de Geni, né? Ela fica rememorando. Né? O texto, ele é narrativo, o livro, e a sua estrutura é relato pessoal. Aí, em alguns momentos, você pensa que ele é autobiográfico. Ele é autobiográfico, né? Mas a maior parte é relatar um recorte da vida dela. Então, o que ela está fazendo? Ela está rememorando, ela está lembrando as emoções que ela sentiu quando ela era pequena, quando ela estava na fase da escola, que ela sofreu muito preconceito. Então, é só um dos exemplos que a gente tem que indica isso. Então, todas aquelas lembranças, tudo aquilo que está no interior, né, dos acontecimentos e pelos sentimentos dos personagens, né, das personagens, a gente vai chamar de tempo psicológico, ok? Toda vez que estiver lembrando de algo. Já o espaço, né, ele tem que ser falado na narrativa. É uma história sem um lugar, sem um ambiente, será que dá certo? Né? Nenhuma personagem, em qualquer tipo de narrativa, está solta no espaço. Certo? Nenhum. Tem que ter uma amarração. A especialidade existe sob a forma de ambiente onde se insiram as personagens. E numa classificação simplista, pode ser qualificados de abertos ou fechados. Quando a gente fala abertos, a gente caminha para o lado de um campo, uma praça, uma rua, ok? E os fechados, professora? Uma casa, um cômodo, uma sala. Então, tem alguns contos, uns mini-contos, que falam sobre essa questão, assim, de estar mesmo nos espaços fechados, né? Quando como é Clarice Lispector mesmo, ela é introspectiva, né? Então, ela aprofunda muito essa questão, tanto do tempo quanto do espaço, né?
E aí, muitas vezes, gente, caracterizam os próprios personagens, esses espaços. Aí o espaço aqui, ó, o local onde acontecem os fatos, e eu quero que vocês se atentem ao espaço físico e o outro que eu vou mostrar para vocês. O espaço físico são locais geograficamente delimitados, né? As paisagens são rurais e urbanas, e os ambientes abertos, fechados, naturais, como eu falei lá atrás. Então, rurais, né, urbanos, aqui são imagens do Salitre, né, de algumas comunidades, e aqui, quem conhece? Todo mundo, né? Talvez esteja um pouquinho diferente, mas vocês se recordam desse lugar aqui, né? Que lugar é esse? Né? Exatamente. Então, aqui é um lugar aberto ou fechado? Aberto. E dos três aqui, os três, né? Eles são ambientes, né? Paisagens, mas nós temos uma diferença aqui. Os dois primeiros, nós estamos falando de espaços rurais. O terceiro, urbano. Certo? Então, as histórias, eles vão... José de Alencar mesmo, ele tem romances que são narrativos, que têm umas particularidades. Alguns são na zona rural, né? E outros são urbanos. É tanto que quando você fala assim de romance de José de Alencar, eles vão apontar vários, por essas características, viu? Então, romance é um gênero, tá bom? Aí, vamos lá. Eu quero finalizar essa parte e a gente, na próxima aula, vem com outro. Espaço psicológico. Também, ó, espaço físico e espaço psicológico. Lembre-se que a gente falou sobre o tempo lá também, viu? Ó, enquanto o físico, nós vamos ver o ambiente, né, por fora, dessa maneira, né? Nós vamos ver que as histórias narrativas, elas também, os textos narrativos, eles também trazem um espaço psicológico, né? Que é o próprio mundo interior dos personagens, das personagens, né? Os diferentes fenômenos psíquicos, os traumas psicológicos, os projetos que arquitetam seus conflitos íntimos, tudo acontece no espaço de sua interioridade. Volto a Clarice de novo, porque Clarice é fantástica nessa questão. Tá? Nós vamos ter alguns autores que têm essa maestria de construir narrativas, usando, né, esse espaço psicológico para falar sobre o interior de seus personagens. Então, ó, tá na mente dela, né? O espaço. Pode ser que uma história todinha, um texto narrativo todinho, esteja dentro e não fora. Aqui também, né? Tudo acontece no espaço de sua interioridade. Então, toda história pode acontecer dentro. A gente vê muito nos filmes, porque os filmes, eles são narrativas, né? Então, vamos lá. A ação, que foi citada lá atrás, né? Cuidado para não confundir ação com enredo. Enredo, gente, é o resumo do texto, né? Resumo da narrativa. Então, se a gente pegar uma novela, que também é um gênero narrativo, a novela tem início, meio e fim. A novela dura mais ou menos 8 meses. Mas eu acredito que vocês são capazes de contar a novela toda no mais tardar 10 minutos. Não é isso? Por quê? Porque vocês estão narrando o enredo. Ok? Por favor, de novo, meu tente celular falando novamente. sozinho. Tentar, parece Uber, né? Botou, pronto. Aí, certo. Mas você não pode confundir a ação. A ação, gente, é aquela sequência narrativa em que acontece. Então, a história é apresentada. Então, vamos pensar de novo na Cinderela, né? Então, o que é que a gente tem lá? Uma sequência narrativa, que é a ação, que vem junto dela, vem a ação. O que é que acontece no início, no meio e fim? Todas as ações que ela passa, né? Até chegar aquele encontro com o príncipe. Que o príncipe chega, bota o sapatinho e, opa, tudo bem, né?
Do mesmo jeito a Branca de Neve. A Branca de Neve passa por poucas e boas, né? A bruxa manda matar, aí o pessoal entrega aos caçadores, uma coisa assim, aí ela acaba e fingem que matam, né? E ela vai parar numa casa, lá tem os 7 anões, o elemento mágico a gente tem a maçã, e tem todo um desenrolar com várias ações, né? Em alguns gêneros as ações são pequenas, mas no romance ele é bem gritante, bem maior assim, né? Aí vamos lá. Podemos definir a ação como uma sequência de acontecimentos na narração, e como se encadeiam numa ordem natural por causa e efeito, acabam por formar o todo de que se alimenta a história. Dessa forma, um conjunto de ações feitas ou recebidas pelas personagens, encadeadas entre si, geram um enredo, tá? Por que eu estou me aprofundando na narração? Porque tem muitas questões que falam qual é o conflito gerador, qual é o clímax, algumas situações, personagens, principalmente narrador, viu? Algumas questões vêm pedindo para você identificar o tipo de narrador. Então, são características que vocês precisam saber, né? Personagens, quais são os personagens que aparecem, né? Protagonistas são os que sustentam e servem como eixo para todos os fatos inerentes à narrativa, antagonistas e coadjuvantes. Deixa eu ver se é aqui, né? Pronto. Os antagonistas, gente, é o vilão. São os vilões da história. Então, nas histórias narrativas, ainda tem aquele negocinho de o herói ou a heroína, né? O mal, aquele que representa o mal é o antagonista. Os coadjuvantes são os secundários que aparecem na história, tá bom? Só que hoje, pelo menos nas novelas, algumas coisas têm mudado, né? Antigamente, os heróis, né, ficavam bonitinhos, terminavam juntos, e algumas histórias a gente vai perceber. Agora, eu quero que você chame a atenção para vocês para alguns contos contemporâneos. Alguns contos contemporâneos, eles não vão ter essa questão de final feliz. A gente vai debater sobre isso depois. Alguns contos contemporâneos, há uma ascensão, uma mudança, como acontece com outros gêneros também, né, que fazem parte da mesma tipologia, né? Então, vamos lá. Se a gente pensar no conto, por que eu estou me apegando a conto? Porque a gente vê muito, né? Se a gente pensar no conto mítico, ele vai dar conta tudo daquele período dos deuses gregos, né? Lá da antiguidade, né? Como se falava, né? Então, nós vamos ter muito os deuses, né? Como Poseidon, nós vamos ter Eros, nós vamos ter vários outros, né? O principal Zeus, né? Vamos ter tantos outros que vão dar conta de toda a narrativa. E é ali que a gente vê a presença bem dos protagonistas e também dos antagonistas, né? Naquele filme A Fúria de Titãs mesmo, né, o filho de Zeus com uma humana, né? Ele é um semideus. A gente vê muito, eu já assisti 1 e 2. É muito bom para a gente entender as histórias narrativas também. E os antagonistas são os vilões que aparecem, né? E o tempo todo eles querem impedir, né, aquilo que está, o desenrolar das ações dos protagonistas, né? Vocês sabem, como eu já falei, acontece, tem um conflito gerador, que em alguns gêneros a gente vai ver que é um objeto mágico, né? E em outros a gente vai ver que acontece de outra maneira, né? Mas muitas delas vão existir, esses personagens antagonistas. E coadjuvantes são os que estão ali, né, só para dar suporte e continuidade. Vou finalizar no instante, tá? Quem já está com algum compromisso. Então, o foco narrativo também é bem marcante, gente, porque nós precisamos, ao ler uma história, né, perceber a questão do narrador. E as bancas, elas vão pedir também, em algum momento, para que vocês identifiquem o narrador, né? Então, quando se fala em narrador, nós estamos falando de foco narrativo. Como é que isso acontece, professora? Bom, o foco narrativo é o sujeito que conta a história na narração, tá bom? Nós entendemos o texto narrativo a partir do foco narrativo, porque existe o narrador que participa e o narrador
que apenas conta. E tem um terceiro que a gente vai ver também, né? A gente vai ficar por aqui, né? Ó, o narrador ou foco narrativo classifica em 3 modalidades. Os livros mais antigos vai trazer a nomenclatura narrador. Os mais novos vão trazer, né, foco narrativo. É a mesma coisa. Então, dentro de um texto narrativo, o narrador personagem é aquele que conta, narra e participa do enredo. Enredo, resumo da história. Ao mesmo tempo que ele conta, ele também se envolve, né? Ele se envolve na história. E a contação é em primeira pessoa. Eu vou trazer exemplos para vocês sobre essa questão do narrador, né? Já o observador, ele está apenas contando a história. E por quê? Porque ele está de fora. Né? Ele é apenas aquele que se limita a descrever os fatos. Né? Sem se envolver com eles, a narrativa acontece em terceira pessoa. Eu tenho vários livros aqui. Ó, O Menino no Espelho, né? A gente percebe a narrativa em primeira pessoa, né? Ele contando. E temos vários outros também que dão essa conotação para a gente. Geralmente, quando você conta, ele é autobiográfico e ele já faz aquela passagem de tempo, né? Lembrando. Aí a diferença aqui para o personagem e para o observador é a pessoa, viu? Primeira pessoa, eu vivi, eu estava presente, né? Sendo, daí vendo aí com os tempos verbais. Já o observador é sempre na terceira pessoa. Né? Ele, ela, ele nunca se envolve, ele está ali apenas contando. Então, se a gente pensar assim, eu vou agora, mais uma vez, usar de metáfora para a gente fechar o pensamento. Tá? Vocês estão em casa, está acontecendo um fato lá fora, certo? Lá fora vocês estão dentro de casa. Dentro de casa eu quero dizer assim, do portão para dentro. Mas você está vendo o que está acontecendo ali, a ação toda que está acontecendo. E aí você começa a contar aquela ação. Então você está contando o que você está vendo. Você está de fora para dentro. Dentro. Não quero dizer de fora para dentro da sua casa, eu quero dizer de fora para dentro da narração. Então, naquele momento ali, você é um narrador observador. E tudo que você for contar sobre o que está acontecendo lá, você vai contar em terceira pessoa. Né? Então, você vai dizer, olha, Maria tá brigando, tá falando com o Paulo, você está contando para alguém, como se fosse uma fifi fofoqueira. Né? Agora, se você estiver envolvido, você não está dentro do seu portão, da sua garagem. Você saiu, a história está acontecendo com você dentro. As ações estão acontecendo com você, mas você não deixou de ser narrador. Aí o que é que acontece? Você está participando. Se você está participando, o que é que vai acontecer? A narrativa não é mais em terceira pessoa. Né? A narrativa agora é em primeira. Se eu falei o contrário, perdão, tá? Mas a narrativa, para quem é personagem que está participando da ação, é primeira pessoa, é o eu, ou nós. Se você está lá dentro, é nós, né? Já o observador, ele só vai contar o que está vendo. Então, ele vai traçar uma linha, a história todinha, né? Narrar os fatos, tudo, em terceira pessoa. Mas tem nome, personagem e observador. Só que tem um que é curioso, que é o onisciente, que pouco é usado, é mais pelos romances. Qual é o narrador onisciente? É aquele que sabe tudo sobre o enredo e as personagens. É mais difícil, gente, de identificar. É ele que revela os sentimentos e pensamentos mais íntimos das personagens. É estruturado em terceira pessoa e sua voz, muitas vezes, se confunde com o pensamento dos participantes, personagens. Nós vamos ver alguns livros literários que trazem o narrador onisciente. Como é que pode, meu Deus? Ele narrar em terceira pessoa, mas ele parece que está na história. Ele sabe do subconsciente dos personagens, dialoga de tal forma que prende o leitor, tá bom? Então, sobre a primeira parte do narrativo, do texto narrativo, é essa que eu trago para vocês. Só que a gente tem agora com relação a forma como se estrutura na questão do conflito gerador, da situação inicial, né? Toda essa parte aí que o clímax e o desfecho. Okay? Que aí eu vou deixar para amanhã, e os outros, tirando a dissertação, é mais leve, né? São mais leves. Aí a gente dá para
dar um apanhado para finalizar amanhã mesmo, tá? Alguém tem pergunta? Vocês querem comentar alguma coisa? Deu Só para quero dizer que entender? eu adorei, professora. Que bom, né? Gostei, assim, hoje os conteúdos estão se aproximando mais da gente, eu achei. Exatamente. E se você não souber aquela primeira parte lá, você não consegue atribuir sentido quando chega nessa parte. Vocês vão ver que quando a gente finalizar essa parte textual e entrar na gramática, vocês vão sentir facilidade, porque a gramática está no texto. E aí vocês já estão sabendo sobre texto, sobre sentido e significado, e aí vai ficar mais próximo ainda. Então, eu vou pegar algumas questões, depois eu não vou fazer esse apanhado assim com vocês, mas vocês vão tentar localizar nessas questões, todas essas coisinhas aqui que a gente está falando, né? Mas a pegada é essa. Primeiro, tipologia, depois é que você estuda os gêneros. Algo interessante que eu quero dizer para vocês, o conhecimento não se esgota aqui nesse momento, tá bom? Então, vocês vão fazer o quê? Pegar alguns livros, faça a análise, quem já é professor, né? Procura uns livros de português, eu tenho um monte aqui, né? Um livro de português de tantas épocas, tem um alfa aqui do Fundamental 1 que eu amo, eu não dou fim de jeito nenhum. Mas, assim, comece a analisar como esses livros estão distribuídos, né? Eu sou fascinada, eu acho que ele está até aqui. Um livro bom para vocês estudarem. Quem quer estudar para além do concurso, ou quer ter um desempenho muito melhor no concurso, pega esse aqui, ó. Português e Linguagem. Ele é do médio, tá? E de escola, eu não sei se ainda é da escola do Estado, do ensino médio. Português e Linguagem, né? William Cereja e Tereza Cochá. Ele é o que mais se aproxima de uma língua portuguesa contextualizada. Eu tenho do 6º ao 9º ano, e eu gosto muito de estudar por ele, porque ele traz muitos textos, viu? Muitos gêneros também. Então, você vai abri-lo e você vai ver que não tem falando sobre tipologia. Ele trata os gêneros. Aí você tem que saber que tipologia é, tá bom? Então, o que é que a banca vai pensar, vai querer? Que vocês saibam que tipologia é aquele texto. Tá bom? Então, no mais, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês, mais meia hora, né? Então, o horário era para se esgotar 9 horas. Mas a gente finalizou aqui praticamente com mais meia hora de crédito para vocês. E eu sou assim, eu vou me empolgando e o negócio vai rendendo. Mas que bom que a gente venceu essa outra etapa. E eu vou disponibilizar daqui a pouco para vocês. É porque ele demora, né? Porque nós temos o que aqui? 1h30. Quantos megas não geram, né? E aí demora para poder processar, mas assim que processar, eu disponibilizo para vocês, tá bom? Então, beijão para todos, uma boa noite. Boa E a noite, gente se vê professora. amanhã. Vou botar no grupo, viu? O Tá, livro. obrigada. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, professora. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.